aplicativo Rádiosnet, a você no Facebook, bom dia na live do nosso amigo doutor Aloísio Silva. Muito bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. É muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje vamos falar da frustração. Frustração. Muita gente é frustrada, Aloísio? Ah, muita gente. Somos frustrados? Somos frustrados o tempo todo. O tempo todo a gente passa por frustração. É necessário para a gente viver. Então, mas temos que saber lidar com isso. Temos que saber lidar com ela. A felicidade envolve frustração. Então, cumprimentados os nossos amigos lá no Face, a live, né? Aí do Aloísio Silva. Ó, o estúdio cada dia, né? Ó, temos lá atrás agora o nosso cartaz, identificando aqui a Isso cultura. Aí, Cultura 98.5. Vamos mandar um bom dia. Nós temos uns ouvintes, Aloísio, que, olha, nos acompanham todas as terças-feiras, estão lá com o radinho ligado. Um forte abraço à galera do comércio, né? Aqui em Alfredo Chaves, que estão pelas ondas da 98, né? Nossa amiga Vanilda, lá no Cusi Variedade, está sempre ligadinha na programação. Ela falou, não perco um programa do Aloísio. Ela falou, estou sempre sintonizada. Obrigado aí pela audiência. A Vanilda, um forte abraço, nossa amiga, né? A Renata Barnabé também está sempre ligadinha. A Rita, né? A família Barnabé sempre ligadinho com a gente. Minha tia Regina, aqui no bairro Araponga, bom dia. Galera que fala, encontra com a gente, ó, o programa foi 10, legal, adorei. É bom dar esse retorno, falar pra gente que serve de estímulo, né? Com As certeza. pessoas me encontram. Um dia desse eu fui num posto de gasolina abastecer, e aí o rapaz falou, só isso, doutor? Aí eu pensei, ué, por que ele tá me chamando de doutor? Será que é porque eu tô com a roupa branca? Aí depois, quando eu tava saindo, ele falou, olha, muito bom o programa hoje. Que legal. Depois eu fui no fórum, e próximo do fórum tinha um senhor, já de mais idade, o senhor falou, olha, eu acabei de assistir seu programa, foi muito bom. Eu falei, olha, que legal, a Rádio Cultura realmente tem um domínio muito grande de audiência, né? Chaves, Um carinho, né? Carinho não tem povo preço, né? alfredense. Então, nossos ouvintes não estão frustrados. Não estão frustrados. Com o nosso programa, não. Estão frustrados, exatamente. Então, vamos lá. Frustração. O que é frustração? É você querer algo e você não conseguir? Isso exatamente, aí é uma frustração? Exatamente. Começa aí, Josi. A frustração começa com a capacidade da gente lidar com o não. A pessoa que tem dificuldade de lidar com a frustração é a pessoa que tem dificuldade de lidar com o não. E aí a gente volta lá atrás naquela nossa conversa sobre essas questões. A frustração, Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, ele diz que surge no momento do nascimento. O bebê está ali, preso ao cordão umbilical, mergulhado no líquido amniótico, aquela aguinha dentro do útero materno, a água em temperatura ambiente, toda a alimentação que ele precisa, ele recebe via cordão umbilical. Ele tem um conforto, proteção, segurança. Ele não quer sair. Só que aí completa os 9 meses. Ele tem que sair. Tem que sair. E aí o útero expulsa ele. E ele é jogado no mundo. Agora ele vai ter que tomar decisões. E antes, ele não precisava tomar decisão, Josi. Ele estava com fome, estava alimentado. Estava com sono, era só fechar os olhos. Tinha proteção, agora não. Quando ele tiver com fome, ele vai ter que virar o pescoço. E aí vai estar o seio da materno ali. Depois de um tempo, ele vira o pescoço e o seio não está ali mais. Então é a primeira frustração. Tanto que a criança, de acordo com o psicanalista Winnicott, a criança ela tem um conceito de seio bom e seio mau. Como a mãe tem 2 seios, ele deduz assim, o outro deve ser do mal. Ele nunca memoriza qual que ele está mamando. Então, quando ele chora e a mãe não está perto, ele entende que aquele que não está perto é o seio mau. Então, ele não conhece a mãe, ele só conhece o seio. Ele fala, tem 2 seios, o bom e o mau. Então, quando ele está com fome e o seio não está perto, é porque é o seio mau. E aí ele chora. E aí o seio vem andando para ele poder mamar. Então, aí isso é a primeira frustração dele ter fome e o seio não está perto. Então, ele chora e o seio vem. Então, a primeira maneira que a gente tem de lidar com a frustração é chorando. Então, quando a gente fica frustrado, dá uma vontade danada de chorar. Porque a gente lembra
primeira vez. Minha amiga Beth Oliosi vai chorar. Agora ela tá lá muito frustrada que eu não lembrei de dizer o nome. Pois tá Beth Oliosi, não chore. Então a primeira manifestação da frustração é o choro. Porque lembra o primeiro choro. O tempo todo, Josi, e ouvintes aí da Rádio Cultura FM, pessoal do Facebook, o tempo todo a gente tem uma viagem de volta para a nossa infância. Então a gente não vive só a fase adulta. Por isso é muito bom a gente identificar a criança que a gente é. Porque o tempo todo nós voltamos lá. Porque, por exemplo, imagina, um casal começa a discutir. E aí, um dos dois se aborrece. Vira a cara e para de conversar. Ou seja, ele está fazendo pirraça porque o outro contrariou ele. Quem é que faz pirraça? A criança. Então, ou seja, o homem, seja a mulher, ele voltou lá para a infância. Então, o tempo todo, a gente chega no lugar, olha para uma pessoa e aquela pessoa não nos traz uma boa sensação. Aí fala, meu santo não bateu com o dele. Tem nada a ver com o santo está longe disso. O que acontece é que naquele momento, você voltou ao seu passado e identificou uma pessoa que se parece com aquela pessoa. Então, o chefe que dá bronca, a gente identifica às vezes o pai. E aí a gente fica chateado com o chefe, fica com aquele nó na garganta, que lembra a criança contrariada pelo pai, pela mãe. Então a frustração, ela começa com a ausência do seio. E um outro momento muito importante na frustração é o momento da castração. Ali pelos 3 anos, quando o sexo oposto vai dizer para o Édipo que ele não é o preferido. Porque o Édipo rei, a história, a tragédia é contada por Sófocles, o nome é Édipo rei. Isso quer dizer que a criança se sente o rei. Se é menino, o rei. Se é menina, a rainha. Então vamos supor que a menina, então ela é a rainha. E a mãe é súdita, que a mãe serve a rainha. E aí cria aquela rivalidade. A criança acha que a mãe não gosta dela, ela também não gosta da mãe. As menininhas são complicadas a relação delas com a mãe. E aí o pai, chega um momento e diz assim, minha filha, obedeça a sua mãe. Então quando o pai fala isso, a criança entende assim, ele está dizendo que ele prefere ela. Isso é uma castração. Às vezes também o contrário, o menino não se entende com o pai. Ele tem uma birra com o pai. Por quê? O pai está ficando com a mulher dele, que é a mãe. Assim, como é que esse cara fica com a minha mulher? Ele não gosta, tem ciúme. E aí, porque ele não entende que ele é filho. Ele apenas entende que ela é diferente dele. Ela é uma mulher, ele é homem logo. É a paixão dele, ele é o rei. Isso, e aí a mãe fala, mas tem que ser o sexo oposto. Então, isso a mãe fala, todo mundo... olha, respeite o seu pai. Então é a primeira frustração. Ele fala, olha, ela gosta mais dele do que de mim. Isso é frustrante. Ele perdeu. Dizem, entendeu? né? Fala assim, porque os filhos, os meninos se identificam mais com a mãe. Isso. E as meninas mais com o pai. Isso. Né? Não existe? Exatamente, é assim que é. Eu morro de rir dos homens machistas que falam assim, eu quero ter um filho. Aí eu penso, coitado, ele não sabe que ele vai ter quem vai ter o filho vai ser a mulher dele. Quem tem filha, ele tem é filha. Então eu tenho, graças a Deus, eu tenho mais filhas que filhos. Eu tenho 5. 3 meninas, então eu tenho maioria lá. Entendeu? Porque as meninas são mais ligadas a mim. Os meninos mais ligados à mãe. Isso é natural. Isso não depende de educação, é natural. Então, é por um processo do complexo de Édipo. Então, cabe ao sexo oposto castrar. Por que a mãe é que não pode falar com a menina? Porque se a mãe falar assim, olha, não sei o quê, a menina olha para ela e fala, ela é minha rival, ela está fazendo isso porque ela está interessada em me ganhar. Mas se o pai fala, o pai está determinando, está demarcando o território. Está dizendo que, para ele, a mãe é mais importante do que ela. Então é uma frustração. Essa frustração é necessária para que essa menina adulta possa lidar com muitas
frustrações que ela terá. Para esse menino que sofre a frustração aos 4, 5 anos, quando a mãe diz para ele que ela prefere o pai ao invés dele, é necessário para que ele aprenda a lidar com as demais frustrações que ele passará por toda a vida. Na escola, na hora de escolher quem vai fazer o papel do rei. Se não for ele vai ficar frustrado. E aí venhamos e convenhamos que é muito mais gente frustrada, porque só tem um rei para fazer o papel. E a sala de aula tem 12, tem 15 meninos. Então, 11 vão ficar frustrados. Então, é fundamental, porque a professora vai dizer não para ele, para ela. O trabalho, o patrão vai dizer não para ele, para ela. O namorado vai dizer não para ele, para ela. Um dia desse eu vi uma postagem de uma colega nossa lá da escola, a doutora Thaís, que ela dizia o seguinte, fazendo uma postagem lá para os teen, para você entender, são os adolescentes, né? É igual crush. O crush é namorado. Eu falei, o que é isso, crush? Crush na minha infância era um refrigerante, né? Que chamava de crush, né? Aí hoje crush é um namorado, é o paquera, né? Meu crush. E aí a Thaís dizia o seguinte, você está insegura para dizer para ele que você gosta dele? Você pode estar adiando o momento dele te dizer não. Então, o que ela quer, não quer, o que ela disse, ela quis dizer? Não adianta você, não é que você demorando, ele vai dizer sim. Você tem que dizer não, ele vai dizer não qualquer hora. Então, diga logo o que você quer, ele fala logo que ele não quer, e aí você parte para outra, né? Então, é essa frustração, quer dizer, quantas vezes eu, na minha adolescência, recebi não das meninas, até chegar aquela que disse sim, né? E quantos nãos eu também disse, que a garota não era do meu interesse. Então, essas são as primeiras frustrações que a gente vai lidar. E a vida inteira vai ter frustração. Aloísio, existem pessoas que têm dificuldade para dizer não. Aham. Isso é um processo da frustração, É. algo que ele traz, ele tem essa dificuldade, mesmo que aquilo não agrade, como que eu vou fazer para dizer, você me faz um pedido e como que eu vou falar para o Aloísio que terça-feira eu não posso estar aqui para fazer o programa. Isso. Isso acaba sendo um problema muito sério, a pessoa tem dificuldade de dizer não. Até mesmo para os filhos, na família, o filho que é uma coisa, o pai não pode, né, o comprar, né? É verdade. Aí vai enrolando e o filho acaba percebendo aquilo, aquela diferença. E é horrível. Nós temos que ser Isso, é horrível. Sabe por quê, Josi? né, Quando você diz não, você se liberta e liberta o outro. Se eu chego assim, Josi, qual é o tema do programa semana que vem? Todo animado, né? Aí você fala, poxa, ele tá todo animado. Como é que eu vou falar com ele que eu não vou estar aqui? Aí você não fala. Aí eu me programo, me organizo, preparo material, telefone, blá. Aí quando dá segunda-feira, você fala, Luiz, não vai dar. Se você tivesse falado comigo uma semana antes, você me pouparia um monte de trabalho. Né? Você está precisando de um pedreiro para trabalhar na sua casa. Você precisa do pedreiro daqui 3 dias. Aí o pedreiro não pode ir, mas ele não sabe dizer não. Aí ele vai deixando. Quando chega na véspera, ele fala com você que não pode ir. Ou pior, Josi, no dia ele não aparece. Eu tenho um amigo que ele não sabe dizer não. E o que acontece? Eu amo esse meu amigo. Somos amigos há muitos anos. Eu amo ele, ele me ama também. É uma coisa, sabe, muito, muito assim... Eu sou muito ligado aos meus amigos. E é aquela amizade que você sai de casa de madrugada, que você pega o dinheiro do seu bolso e paga qualquer situação que precisar. É um amigo que, às vezes, são amigos que valem mais do que irmão. Sabe? É aquele amigo... É o irmão que a gente escolhe. Escolhe, exato. Mas ele tem um problema. E eu, como sou amigo dele, eu sei que não é pessoal. Eu sei que é dele. Ele é muito generoso. Isso é verdade. Mas ele não sabe dizer não. Então, o que ocorre? No dia que vai acontecer, ele não aparece. Então eu nunca sei quando ele vai ou quando ele não vai. Eu sei que ele quer ir, mas eu nunca sei. Então quando eu peço, eu tenho que avaliar se ele vai poder ir ou não, porque ele não vai dizer não para mim. Ele não me diz não. Houve uma época que ele estava solteiro,
E uma pessoa estava interessada nele, né? E ele é bonitão, é médico, então tem todas umas vantagens, né? Que para a mulher é interessante. Aí a mulher, minha amiga, minha conhecida... Você foi fazer o papel de cupido. Isso. Aí ela falou, olha, Luiz, eu estou muito interessada nele, porque ele é isso, outro. Só que como eu sou amigo, eu sou suspeito. Digo, realmente, é tudo aí mais um pouco. Mas me passou assim, lá no fundo do coração, um pensamento assim, e se ele não tiver interessado nela? Porque ele não fala não. E aí ela partiu para cima. Tem mulher que parte para cima mesmo. Hoje as mulheres são mais modernas, não é igual antigamente, ficava esperando. Não, a mulher hoje pode dar certo. Aí o cara já define o que ele quer. Ela partiu para cima mesmo. E ela mesmo já marcou com ele o jantar. E aí eu falei, gente, isso não vai dar certo. Aí quando foi 10 horas da noite desse dia do jantar, ela falou, cadê o seu amigo enrolão, aquele salafrário? Xingou ele de todos os nomes e disse, ele não apareceu. Então, quer dizer, é a pessoa que tem dificuldade de dizer não. E por que a gente tem dificuldade de dizer não? Eu também tenho dificuldade de dizer não, Josi. Sabe como é que eu falo? Como é que é o meu não? O meu não, ele é acompanhado de 10 mil justificativas. Olha, Josi, eu não posso ir, porque eu tenho que fazer tal coisa, eu também tenho que fazer tal coisa, e isso que eu vou fazer é importante, que fulano, nananana, e porque esse crânio, nananana, nossa, eu faço um jornal para dizer o não, enquanto que era simplesmente dizer não, como é dizer sim. E aí a Jailza diz, Aloysio, o que as pessoas têm com a sua vida, cara? Só fala não, pronto. Mas eu fico criando um monte de justificativa, porque eu tenho dificuldade em dizer não. Então, e isso eu acho que, no fundo, sabe por que a gente não quer dizer não? Porque a gente é controlador. Então, você quer controlar o emocional do outro. Você quer que o outro fique feliz com você, fique alegre com você. Uhum. Você não quer contrariar. Você não quer que o outro faça cara feia. Porque o não vai gerar cara feia. O não vai frustrar o outro. E você não quer frustrar o outro. Então é um controle. Isso não quer dizer que você é bonzinho com o outro, não. Isso quer dizer que você quer controlar a vida de tal forma que você quer controlar até a reação do outro. Então, no fundo, quando eu tenho dificuldade em dizer não... Mas isso pode não dar certo. É porque eu sou controlador. Não, nunca dá, Josi, nunca dá. Porque se é não, e se o outro espera sim, ele vai fazer cara feia, mas depois ele supera. Entendeu? Não, e mesmo que eu justifique, eu digo, é isso. Você fala, Aloysio, eu preciso que você faça tal coisa. Eu digo, Josi, eu não posso, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa disso. E vou fazendo aquele jornal de ficar. No fundo você vai dizer, puxa vida, eu contava com ele. Você vai se ficar frustrada do mesmo jeito, mesmo que eu justifique. E aí que a Jailza diz, fala só o não. A Jailza tem mais facilidade. Tanto que a minha agenda, eu viajo muito, a minha agenda hoje quem controla é a Jailza. Porque se a pessoa faz um convite, o Aloysio pode dar palestra em tal lugar, tal dia, ela fala não. Isso pode ser um problema de homens e mulheres? As mulheres são mais firmes na hora da decisão e talvez os homens... Isso é um problema de educação. É? É. Isso é um problema de castração. É que a Jailza é muito mais castrada do que eu. O que é castração? É quando, no caso da Jailza, é quando a mãe, o pai, no caso, o pai diz para ela, sua mãe é mais importante que você. Quando o pai diz para ela, você tem que respeitar a sua mãe. No meu caso, como a minha mãe é próxima de mim, ela não me castrou. Ela me fez sentir rei. E aí esse sentimento de rei me tem dificuldade de lidar com a frustração. Então, a mesma pessoa que tem dificuldade de dizer não é a pessoa que tem muita dificuldade em lidar com a frustração. Você quer ver uma frustração horrível, Josi? Perder o voo. Perder o voo. Porque quando você perde o voo, significa que o seu prejuízo é imenso. Porque as empresas aéreas, esse programa está gravado, eu vou falar de propósito, elas são mercenárias. Elas vivem da sua desgraça. Então eles riem quando você perde o voo. Porque se você comprar um voo na última hora, você vai pagar
no meu caso, como eu compro em promoção, 10 vezes o valor que você pagou. Então, assim, uma passagem aérea, para a gente ter uma comparação, uma passagem aérea para Pernambuco, que a gente compra na promoção por 950 mil reais, se eu tiver que comprar na hora, é 10 mil reais. Uma. Se for de volta, 15, 20. Beleza, Você não tem 900 então. e de volta. Então eles riem quando você perde. Riem, porque você, se for uma coisa muito importante, primeiro que ele não perde dinheiro. Eles não te devolvem um tostão. Aliás, te devolve R$ 9, R$ 10, um ano depois. Então, primeiro, eles riem quando você perde. Segundo, se for uma coisa muito importante, você vai ter que morrer na grana. Se não for, você perdeu. Então, no mínimo, eles ganharam uma vaga ali. O que é um absurdo, porque também não consegue vender para outra pessoa. Mas, enfim, eles não têm prejuízo. Quem tem prejuízo é você. Mas, de qualquer maneira, ganhou já o seu dinheiro. Uma vez eu perdi um voo para Buenos Aires, imagina. Um voo de passeio com a Jailza. Josi, dá um gosto amargo na boca. Nós chegamos no aeroporto 3 horas antes. Fomos almoçar, ficamos conversando e nos distraímos. E por causa de 5 minutos, o avião estava lá no solo ainda e eles não deixaram a gente embarcar. Mas dá uma dor tão grande no peito, uma amargo na boca, a vontade de chorar. A gente volta imediatamente à infância. Isso é a frustração, né? A frustração de perder o emprego. Imagina, você chega aqui, o Fernando fala, Josi, hoje você não vai poder trabalhar. Mas por que está com um problema na rádio? Não, porque você está demitida. Isso é uma realidade no Brasil e no mundo. Todo mundo, isso acontece toda hora com o trabalhador brasileiro, o trabalhador lá fora. É terrível, sabe? Aquele lugar que você trabalhou durante 10 anos. Simplesmente você recebe o aviso que você está demitido. Porque quando um funcionário é muito antigo, nem aviso prévio ele cumpre. Porque o patrão não tem interesse que ele fique ali, porque ele pode criar problema. Então ele já paga o aviso, já despacha o cara. Né? Eu trabalhei em faculdade. Então quando a faculdade, eu fui mandado embora da faculdade uma vez. Eu tenho 35 anos de trabalho, uma vez eu fui demitido. Mas olha, essa vez valeu por todas. Caramba, você ouvia a pessoa dizer, não preciso mais do seu trabalho. E aí você não pode, e não tem aquela questão assim, eu não preciso mais do seu trabalho, e você fica aqui durante um mês, esperando você despedir, para você fazer aquele luto. Não, não tem. Tchau. No dia seguinte, naquele mesmo dia, se você for tentar passar seu cartão magnético na catraca, a catraca não libera. Ou seja, você está proibido de entrar no lugar que você trabalhou por 8, 10, 15 anos. É por isso que eu digo... Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. E por isso que eu digo o seguinte, nunca deixe a sua família por causa de trabalho. Porque jamais a sua mulher vai dizer para você assim, nunca mais você não vai entrar na casa de hoje para frente. Só se você for um violento. Ou o seu marido. Uma separação leva um tempo, né? É complicado, mas demora um tempo. Você faz todo um luto. Agora, na área profissional, não. Então, uma das coisas que eu aprendi a duras penas, né? E eu repito, só uma vez eu experimentei isso. Eu trabalhei 6 anos no Bradesco. Pedi demissão no Bradesco porque eu passei no concurso do Banestes. Trabalhei mais 6 anos no Banestes. Pedi demissão no Banestes porque eu fui dar aula na faculdade de Colatina. Pedi demissão na faculdade de Colatina porque eu fui dar aula na faculdade de Guarapari. E assim por diante. Só uma vez eu fui demitido. Por questões políticas e tal. Nem era por questões profissionais. Mas ainda assim doeu, né? Então é o não. É o não da separação conjugal, a frustração. Você fez todo um projeto, imagina você pensar assim, caramba, o ano que vem, ou então daqui a 2 anos, eu e Lázaro vamos completar 15 anos de casados. E aí, 20 anos de casados. E aí, vamos fazer uma viagem para Buenos Aires. Pode ser que é Buenos Aires aqui de Guarapari, tudo bem. Buenos Aires, e eu vou comprar uma lingerie nova, vou comprar uma muda de roupa, um perfume bem cheiroso pro Lázaro, que homem não é muito ligado isso não. Pro Lázaro e tal, e aí tal e tal, e você faz todo aquele plano, Josi. Aí, simplesmente o Lázaro chega, é só um exemplo, viu, Lázaro? Deus diz, você não faça isso não. O Lázaro chega e fala, Josi,
eu conheci uma novinha aí, resolvi trocar você por duas de 15, né, Josi tem 30, vai trocar por duas de 15 e tal. E aí você imagina a frustração. O que você vai fazer com aquele projeto que você montou? Né? Você vai quebrar a cabeça dele, no mínimo, né? Mas, enfim, a frustração, sabe? Aquela dor de falência. Aquela dor de algo que saiu do seu controle. Ou seja, o tempo todo nós brincamos de ser Deus. A gente quer controlar o futuro. E o futuro a Deus pertence, diz a filosofia. Pertence a Deus, não é a gente. Então, o que a gente pode fazer é projeto. Tudo bem, você pode planejar, comprar um pacote aéreo, organizar para comprar roupa, mas você tem que estar sempre uma vozinha. Você pode até sempre pensar assim, se Deus quiser, se tiver na programação de Deus. O futuro, só Ele. Você sabe que Deus tem todas as virtudes na mão dele. Só tem uma que Ele não tem. É a virtude da esperança. Sabe por que Deus não tem esperança? Porque Ele já sabe o que vai acontecer. Quem tem que ter esperança é a gente. Nós. Somos nós. Então, esse é o problema. A frustração é o resultado do controle exacerbado. Então, a gente precisa abrir mão do controle. A gente precisa aprender a entregar para a vida. Sabe? Cada dia. Viver um dia de cada vez. Nesse momento, nós estamos fazendo um programa de rádio, um programa na internet. E aí a gente tem que se entregar intensamente a esse programa. O que vai acontecer daqui meia hora, daqui 1 hora, não tem importância. De vez em quando a Josi muda o olhar ali, pessoal, porque ela está vendo o recado, estamos aqui. Os pedidos, as perguntas. Então, 997-16-9278, né? O nosso WhatsApp que a gente libera aqui. Vamos lá. E temos uma perguntinha aqui de um ouvinte, né? Liga lá. Ela disse, bom dia. Ela disse que tem problema em dizer não. E ela sempre é xingada, porque quer ajudar, mas atrasa, né, com as pessoas. Ela ajuda o outro, mas procura sempre ajudar. Ela procura sempre ajudar, e às vezes quando ela não pode, né, fazer alguma coisa, quando ela é procurada, ela fica muito triste e chora. E ela chega a esquecer dela mesma pelos outros. É a síndrome da boazinha. A Jausa fala, a Jausa chama de bazinha. É a síndrome da bazinha, da boazinha. É o bonzinho. É o fofo. Sabe aquele cara fofo, legal? Meu amigo, tudo você pede ele faz. Está sempre pronto. Generosíssimo. Isso é um problema. Mas a Luísa Madre Teresa de Calcutá era generosíssima. Não era, não. Ela era generosa, sim. Mas ela não era boazinha, não. Quando ela tinha que dizer não, ela dizia não, ponto final. Porque o outro, ele demanda umas questões nossas que a gente não pode. Antes de eu terminar a resposta, vamos pensar o seguinte. Quem é a pessoa mais importante nesse mundo, Josi? Você. Sabe? A pessoa mais importante... Se você fizer a pergunta, quem é a pessoa mais importante nesse mundo para mim? Aí coloca o espelho. Diz esse cara que está do outro lado aqui. Você tem que ser a pessoa mais importante para você. Quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você. Você não pode. Ponto. Sabe? Então, a Madre Teresa dizia não. Agora, se ela pudesse, ela dizia sim. Ela não dizia sim para todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Nem Jesus Cristo disse sim para todo mundo, até porque não pode. A criança, a Paula Vitória, minha netinha, fala, papai, compra 3 quilos de pirulito, de bala. O pai vai dizer, o Sérgio vai dizer, não vou comprar não, vai estragar seus dentes.
Sabe? Então, a vida nos dá essa oportunidade de dizer não podemos dizer sim sempre. E aí, mas o que é essa boazinha, a nossa ouvinte? Na verdade, ela não é boazinha. Ela é manipuladora. Ela é controladora. Ela atende a tudo que pedem a ela para fazer todos felizes. Ela quer Mas as chega pessoas um momento felizes. que ela não consegue. Não aguenta, ninguém consegue, Josi. Ninguém consegue. Todo mundo tem as suas demandas. Ou seja, eu posso ter o prazer em te ajudar, né? Ajudar os que estão próximos, mas eu tenho que fazê-lo quando isso está me dando prazer em fazer. Agora, quando eu não posso te ajudar, eu tenho que saber, não dá para mim, eu não vou conseguir. Porque o que acontece? Quando ela fala, vou ajudar, ela abre para outra pessoa uma expectativa. Primeiro que a pessoa já tem expectativa, que já sabe que ela tem dificuldade em dizer não. Porque o outro é um interesseiro, é um manipulador. Isso inclusive na família, Josi. Irmão, mãe, pai. Eles são manipuladores, eles são interesseiros. Então já te conhece. Não, a Luísa nunca diz não. Então já vem com a expectativa. Se você fala, tá bom, aí vai, opa, consegui. É o vendedor que bate na sua porta para te oferecer alguma coisa. E aí você fala, tá bom, eu vou fazer. Aí, opa, aí cria uma expectativa. Aí vamos supor, eu precisava de marcar uma consulta. E aí eu digo, Josi, você consegue para mim uma consulta de graça? Eu teria que desembolsar R$200. Aí você fala, consigo. Eu digo, opa, o que eu faço? Aqueles R$200 que eu ia gastar com a consulta, eu vou tomar meia dúzia de cerveja, dá mais que meia dúzia um pouquinho, né? Com dinheiro. Aí 2 dias depois você chega e fala, Luiz, eu não consegui a consulta não, cara. A consulta é R$200. Quer dizer, você me arrebentou. Agora não tem mais 200 que eu tinha. Que por sua culpa, eu gastei. Gastou. Então, olha só, Luiz, eu não consigo a consulta. Poxa, Josi. Não, eu estou precisando muito. Não consigo. Tem gente que insiste. Não, não posso, não tenho. Não tem como conseguir. Então, eu tenho 150, eu vou pedir 50 emprestado a um, a outro e vou pagar. Eu vou dar meus pulos. Porque o problema é meu, não é seu. Ok? Então o problema é de quem procura, não é da gente que recebe. Então é importante dizer não o quanto mais rápido. Jesus Cristo diz, seja o seu sim, sim, não, não. Porque o meio termo é do diabo. Olha que forte. O que é sim, sim, não, não? Você pode, diga sim e honra. Se você não pode, diga não. E essa moça se parece comigo, porque o que acontece? Eu honro o meu sim. Eu me mato para dar conta dele. Então eu me arrebento. Então eu tenho que aprender a dizer não. E quando ela não consegue, a outra pessoa fica magoadinha com ela. Ou seja, aquilo que ela não queria fazer, que era fazer o outro se sentir magoado, ela fez. E é importante saber que se o outro fica magoado comigo, o problema é dele, não é meu. Ninguém magoa o outro. As pessoas se magoam. Se eu fico magoado com você, porque você me disse não, o problema é meu. Sou eu que estou melindroso. Sou eu que tenho que aprender onde é que é o meu lugar. Sou eu que sou um explorador. Porque as pessoas são exploradoras também. Elas abusam. Então a gente tem que dizer não. E aí, se a gente aprende a dizer não, qual é o outro lado da moeda? Eu aprendo a ouvir não. Porque quando eu digo sim, sempre, eu estou querendo ouvir também sim, sempre. Não existe 2 pesos e 2 medidas. Então, dizer não significa também ouvir não. E aceitar o não. Lidar com a frustração. Ou seja, nós reagimos com as pessoas da maneira que a gente gostaria que as pessoas reagissem com a gente. Isso. A gente busca, né, através das nossas atitudes, o que o outro... Toda pessoa que gosta muito de ajudar, de cuidar dos outros, são pessoas carentes, que gostariam de ser cuidadas. Toda vez que a pessoa é muito prestativa, se oferece muito e quer ajudar muito,
saiba que ela está dizendo assim, me ajuda, Eu sou carente. cuida de mim, eu sou carente. Só que é uma frustração, porque a outra pessoa que recebe, ela não tem essa percepção. Se você quer me ajudar e você é boazinha, beleza. Agora, o dia que você precisar de mim, eu digo, não posso. Então, eu vou pedir se eu precisar. E o outro vai ajudar, se ele puder. O outro não é obrigado a ajudar. No meu livro Terapêutica do Perdão, eu digo que é sempre um problema pedir perdão. Por que é um problema? Mas, Aloysio, se você errou com o outro, se você sabe que você pisou na bola, não é legal você pedir perdão? Pedir sim, mas a gente não pede. A gente exige. Você vai pedir perdão ao outro. Você já vai com a certeza de que o outro vai dizer, te perdoo, não tem problema não. E se a pessoa disser, não te perdoo, você fica mais magoado. Agora, além de ficar culpado, você fica magoado. Então, é muito complicado. Então, se você for pedir, sabe que você está pedindo. Porque perdoar é um direito do outro. Ele vai dizer sim ou não. Pode ser que ele diga não. Então, trabalhe com a possibilidade Mas o dele dizer perdoar não. não é tão fácil nem tão rápido, não é, Aloysio? Não, não Exige é. um processo. E às vezes a pessoa que pede perdão, ele imagina que a pessoa fala assim, não, te perdoo, e Tá tudo aquela bem, amizade volta ao que era anteriormente. E nunca é bem assim. Não é tão simples assim. Precisa passar por um processo. A mágoa ainda, né? Dependendo da mágoa, ela persiste. Porque existe a frustração, né, Josi? A gente só magoa. Eu costumo dizer que é mais fácil pedir perdão do que perdoar. Perdoar dói. Dói. Até porque pedir perdão é fácil, né? Você está se livrando de um peso que está nas suas costas. Mas o outro não necessariamente vai perdoar. Mesmo que ele diga, não, eu te perdoo, mas às vezes você sabe que não perdoa. Porque o perdão é uma frustração. É uma expectativa falsa que eu tenho da outra pessoa. Então a outra pessoa fez alguma coisa que eu não esperava. Por isso magoei com ela. Veja, eu me magoei com ela. Não foi ela que me magoou. Eu é que tinha uma expectativa falsa. Bom, eu só vou conseguir perdoar essa pessoa quando eu compreender por que ela fez isso comigo. Preciso passar pela compreensão. Só que para eu passar pela compreensão, eu preciso me colocar no lugar dela. Eu preciso sair do lugar que eu estou, me colocar no lugar dela e compreender. Bom, a Josi falou não comigo porque ela estava com o filho doente. Se eu tivesse nível de compreensão, eu digo, então tá certo, tá tudo bem. Ali eu perdoei. Às vezes leva 10 anos para você compreender. Minha mãe não foi no meu casamento, por exemplo. Olha que coisa grave. Porque ela nunca gostou de mim, e porque não sei o quê, eu não converso mais com a minha mãe, e que não sei o quê. Aí um dia você descobre que a sua mãe não foi no seu casamento porque ela recebeu a notícia que o pai dela, o seu avô, tinha morrido. Aí você fala, caramba, aí agora eu entendo. Se fosse eu no lugar da mamãe, teria feito a mesma coisa. Pronto. Aí você perdoa. O pessoal da internet aqui, eu quero dar um retorno, né? Tá o meu dedo aqui um pouco nervoso. Deixa eu ver aqui. O Luciano Diogo, lá de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Minas Gerais, um abraço. Isso. A Cideli Oliveira, lá de Muriaé, Minas Gerais. Muriaé. O Oscar Ribeiro, lá de Lisboa, Portugal. Portugal, bom dia. A Andréa Rangel. O Márcio José Passo. A Cideli está dizendo, bom dia, seu programa ajuda muito. Obrigado, Cideli. Cideli é minha prima, Cideli Oliveira. A Cristina Diogo, lá de... A Cristina Diogo, pessoal, ela é da Espanha, olha só. Nos acompanhando. Que legal. Ivana Santos, olha lá, ouvindo de Nova York, querido amigo. Nova York. Abraço, Ivana. Fábio Gaurão de Carvalho, também de Portugal. Geraldo Esteves, sobrinho de Guarapari. A Estael Miranda de Astolfo Dutra, dizendo, sempre bom te ouvir. Iliane Ionara, ela é psicanalista, doutora Iliane, ela é de Belo Jardim, Pernambuco. Olha só, a Vandréia Ferré, de Guarapari, nesse momento está na Argentina, nos assistindo, em Buenos Aires. Tá lindo, viu, Vandréia, as poesias? Ana Batista, também de Portugal.
A Anitta Soares Magalhães, a Cristina Diogo dizendo, ó, ouvindo aqui da Espanha, amigo, viu? É a Cultura FM, transmitida aí para todo o planeta. Agradecimentos, né? Aí a Biofarma. Biofarma, que patrocina o programa, aí, né? Que apoia o programa. Fernanda Correia, Maria Margarida Mesquita Vieira. Se você disser, às vezes, de onde que é, eu posso identificar aqui. Que eu já conheço, Graziele Santana, Gaspar, Márcia Lemos, também de Belo Jardim, também psicanalista. Abraço, Márcia Lemos. Muitos psicanalistas acompanham o nosso programa. Muito obrigada. Ali de Vila Velha. A Márcia dizendo, bom dia, amigos. Que Deus abençoe o dia de vocês. Saudades, professor. Abraço, querida Márcia, minha querida. Maria Lazarone, de Leopoldina, Minas Gerais. Vanderlei Campbell. A Cida Assis. Nossa, quanta gente. Cida Assis, bom dia, paz e bem, muita luz. Eliana Russell, o César Amorim. Fernanda Intra. A Fernanda Intra é de Cariacica, não sei se ela está no exterior. A Regina Félix, de Guarapari. Enfim, esse povo aí, todo mundo nos assistindo aí pelas ondas da cultura. Terminando a live, né? 98.5. Fica aí o convite de nos acompanhar através do nosso site, né? culturaufredense.com. Fique com a gente. O nosso programa é toda terça, 8h15 da manhã. Apoio aí da Biofarma, né? Biofarma. Agradecer mais uma Que vez. Que legal, né? E aí a frustração é isso, José, é esse desafio. Pai e mãe. Pai e mãe. Quando a criança pede algo, né? Às vezes o pai ou a mãe não sabe, aí passa a bola, né? Vou contar um segredo. Lá em casa funcionava assim, né? O Lucas chegava, pequenininho, eu quero jogar bola lá na casa do vizinho, aí pediu o pai, né? O pai dizia assim, pede a sua mãe, se ela deixar, você pode ir. E aí a bomba vinha para a mão da mamãe, sempre, né? Sempre era a mamãe. Veja que sabedoria, ainda que inconsciente, veja que sabedoria do Lázaro. Porque veja, como era o Lucas, se o Lázaro dissesse não, aí o Lucas dizia, desgramado, além de ficar com a minha mulher, ainda não me deixa jogar bola. Porque a paixão do Lázaro é a mãe. Mas se ele fala, é com a sua mãe, aí ela chega perto de você, você fala não, aí o seu não ele aceita. No caso das meninas é o pai. Lá em casa a Jailza fala, vê com seu pai. Né? E aí a Ana Luísa vai conversar comigo, papai. Aí eu já sei que a Jailza, a gente conhece um ao outro, né? Já sabe o que a Jailza quer, o que ela não quer. Então você sabe que você tem que dar agora a palavra final. Você não pode devolver, bom, vê com seu pai. Aí a criança, pô, tá de sacanagem comigo. Geralmente o filho ele quer uma explicação pro seu não. Isso. Né? Eu tinha um costume de... Mas por que, mãe, que não? Porque eu nasci primeiro. Pronto. Então, a explicação para a nova geração é fundamental, porque eles são muito racionais. Porém, Josi, há momentos que tem que ser não mesmo. Uhum. Entendeu? Porque eles são bons de argumento também. Sim. Não, você não pode ir, meu filho, porque você vai chegar tarde lá, a estrada é perigosa. Não, mas eu vou com meu primo e com o tio. Uhum. Aí já te quebrou. Aí você fala, bom, meu filho, mas é porque, sabe, eu e seu pai temos que dormir mais cedo, porque amanhã você tem a escola de manhã. Não, mas eu prometo a senhora que eu levanto cedo. Então o danadinho vai te quebrando o argumento. Aí chega uma e fala, não. Porque não quero, eu sou sua mãe. Quem manda? Sou eu. Ponto final, entendeu? Então você vai usar mais ou menos assim, a democracia até chegar onde tem que ser a ditadura. Assim, de dar muitas explicações ou muitas pautas, não. De novo não. Aquela história. Porque, veja, se você não quer, se você não vai dizer não, é ponto. Mas às vezes é interessante você explicar para ele entender, porque também a criança se queixa. Pô, você não fala que não fala por quê. Você fala por quê, mas mantém o seu não. Sim. Porque se você falar por quê e ele te dobrar no argumento, aí você perde a autoridade. É sério. Depois o que acontece? Aos poucos, daqui a pouco ele nem te pede mais. Aí às vezes vinha o questionamento, né? Poxa, eu falava, mas toda vez você tem que mandar ele pedir a mim o que eu falar, você também tem que dizer. Já que... Aí ele disse assim, não, mas você tem coração de pedra, eu não tenho. Mas é uma estratégia interessante em se tratando do Lucas. Porque o Lucas é o menino. Mas o ideal é isso. O ideal é a mãe dizer não, no caso do filho,
e o pai dizer não no caso da Então o filha. Lucas agora teve que aprender, porque agora a decisão vai ser dele, né? Agora é com ele. Agora já é com ele, agora já não vai mais. Espero que ele tenha aprendido direitinho. Eu vi uma frase esse final de semana na aula que a gente teve no sábado, de uma aluna, ela disse o seguinte: quem não deixa de ser filho não pode ser pai. Achei muito forte, né? Quem não deixa de ser filho não pode ser pai. Ninguém nunca deixa de ser filho, né, Jesus? Mas o que ela quis dizer é que quem não tem autoridade para assumir não pode ser pai. Porque quem é filho sempre pergunta: posso, pai? Agora, quando você se torna pai, a maioria das vezes você não vai ter tempo de perguntar para o seu pai, você vai ter que decidir. Então, a gente sabe do Lucas aí, a gente tem o Sócrates, né? O Sócrates, meu filho, e ele fala mesmo: pai, a vida adulta não é fácil não. Sabe, pai? Ter que decidir não é algo fácil. Era muito melhor quando eu... Bom, eu vou conversar com o papai primeiro. E agora eu percebo, papai, que algumas coisas eu não posso conversar com o senhor. Eu tenho que tomar a decisão. Tem que, como se diz, desmamar, né? Ele tem que tomar as decisões. Não que família é família para toda a vida. Aquela história de conversar, mas não pode do dia a dia. Mas eu não posso ter o meu marido e... qualquer decisão, vi que, mãe, o que eu faço agora? Eu tenho que trilhar. Até porque o parceiro, a parceira, a esposa, o marido, vai se sentir prejudicado, né? Então, por exemplo, até hoje, Josi, quando eu vou trocar de carro, eu levo meu pai comigo. Meu pai tem 82 anos. Meu pai não é um mecânico, ele não entende muito de mecânica. Mas para ele é bom, porque ele fez isso a vida inteira. Ele entendia mais do que eu de carro, até porque ele aprendeu a dirigir antes de mim. Então eu levo. E aí, né? Mas nessa altura do campeonato, já a Ilza já está sabendo do carro, já olhou, já decidiu, já deu o voto dela. Então, assim, quando eu levo ele é para referendar. E naturalmente, se eu vou comprar uma casa, um investimento maior, aí eu vou buscá-lo, que é a voz da razão, tem mais sabedoria do que eu. A gente precisa se entender vai se que o velho tem mais sabedoria. Você vai procurar um conselho. Agora, exatamente. A decisão tem minha. Que ser... Exato. Exatamente. Que se ele falar: meu filho, não é bom não. Aí o que eu vou fazer? Vou voltar, meditar o conselho dele. Se eu achar que é interessante, eu não compro. Se eu achar que não é, eu compro. A decisão é minha. Entende? A esposa tem que participar porque ela é coautora. Então não tem como vender um patrimônio ou comprar sem a assinatura da esposa ou do marido. Isso, inclusive, do ponto de vista legal. Mas o pai e a mãe de um filho adulto dá conselho. É só o que ele pode fazer. É a fase adulta, né? E aí significa também lidar com a frustração. Porque qual é o medo de tomar decisão, Josi? É de errar. Se você errar, você fica frustrado. O erro dá a sensação de fracasso. A gente aprende que errar é fracassar. E isso é um problema, porque a gente vai errar muitas vezes. E vai fracassar muitas vezes. Então, quando você vê uma empresa de sucesso, vamos pensar na Biofar, por exemplo, que é uma empresa de sucesso. Os proprietários da Biofarma passaram por dificuldades ao longo da vida, até terem esse sucesso. Ninguém vai direto do início para o topo, sem passar pela frustração. Sabe? Todo grande empresário aí, vamos lá, Roberto Marinho da Rede Globo, Silvio Santos, parece que Silvio Santos já nasceu com sucesso, né? Não. Mas ele passou por várias frustrações. Recentemente, não sei se você sabe, ele tinha um banco chamado Banco Pan-Americano, que quebrou. O Silvio Santos poderia ter sido desonesto e deixado os correntistas na mão. Como aconteceu, por exemplo, com o Banco Santos Neves, aqui no Espírito Santo, que quebrou e os correntistas tiveram prejuízo. Isso há muitos anos atrás. No caso do Banco Pan-Americano, o Silvio Santos pegou o patrimônio pessoal dele e cobriu o rombo do Pan-Americano. Fechou o banco, mas ressarciu todos os que estavam com prejuízo. Quer dizer, ninguém olha isso. Parece que, então, assim, imagina o baque que o Silvio Santos teve. Né? O susto, a frustração de achar que estava fazendo um bom negócio, que não deu certo, e que ao invés dele ganhar, ele perdeu o patrimônio.
A gente sabe que o patrimônio, às vezes, é adquirido, às vezes, com muito sacrifício. A minha casa, por exemplo, que é minha, paga, foram 30 anos para poder construir a minha casa. Né? Meu carro é pago, foram 3 anos para pagar o carro. Então, é com sacrifício. E, de repente, você tem que perder aquilo, é uma frustração. Então, todos temos que lidar com a frustração. Não tem jeito. Tem um livro chamado Perdas Necessárias. É exatamente isso. Todos nós teremos que passar pelas perdas necessárias. A perda do emprego, a perda de patrimônio, a perda de um ente querido. Né? Sempre vai ter alguém na nossa família que vai morrer. E aí você vai falar, bom, 2 tardes por semana eu ia para a casa da titia para tomar um chá com ela. Agora que ela morreu, eu vou para onde? É a frustração. Né? Meu filho ia para a faculdade daqui a 3 anos. Por exemplo, em Vitória, um soldado do batalhões das missões especiais foi assassinado. 30 anos. Um filho de 3 anos e a esposa grávida do segundo. Poxa, imagina, Josi, a frustração dessa esposa. A frustração da mãe desse policial, do pai, dos amigos. E mais do que isso, Josi, a frustração dos filhos dele. Desse filho que ainda vai nascer. Ele já vai nascer sem pai. O filho de 2 anos, que ele vai ter que lutar para ele guardar a lembrança do pai. Tomara que essa família guarde fotografia. Porque eu tenho uma amiga que ela não tem a imagem da mãe. A mãe morreu, ela tinha 3 anos. Ela tinha 3 anos. Como naquela época não tinha muita fotografia, então ela não tem uma imagem na cabeça dela para ela sequer se referir à mãe com carinho. Então, a vida inteira vamos lidar com frustrações. Essa criança de 2 anos não pediu, não escolheu que o pai dela fosse assassinado. E mais, esse que vai nascer ainda também não escolheu. Então são frustrações, são perdas. A frustração vai desde não poder comer um prato que você quer comer. Eu me lembro que eu fui comer uma pizza uma vez e a pizza estava estragada. E aí eu fui reclamar com a pizzaria, era a última pizza que ele tinha. Ou seja, ele não tinha, ele pegou a pizza estragada lá e assou para mim. E aí eu não paguei a pizza, obviamente, e fui para casa com vontade de comer pizza. E aí, como estava tarde, eu não achei outra pizzaria. Então eu tive a frustração de não comer a pizza naquele dia. Então vai desde uma coisa pequena assim, simples, até a frustração da notícia de um câncer de mama, da notícia da morte de um ente querido, da notícia do desemprego, né? Da notícia de um amigo que foi embora. Então, sim, você tem, né, de um casamento que não deu certo. Meu consultório, volta e meia aparece casos, né, de relacionamento que não deram certo. E aí eu fico pensando, caramba, né? Eu tenho 27 anos de casado. Essa pessoa não vai experimentar o que eu estou vivendo. E aí a pessoa, muito magoada, ela fala, eu não quero nunca mais saber de homem. Ou então, não quero nunca mais saber de mulher. A gente sabe que essa é a fala da mágoa. Uhum. Essa é a fala da frustração. E aí eu sempre digo, olha, calma, o tempo é o Senhor de todas as coisas. Com o tempo isso vai superar. No caso de o término de uma relação, Aloísio, os casos que você atende no seu consultório, existe um motivo que frustra mais ou mais difícil da pessoa se recuperar? Tipo, no caso das mulheres, quando o marido troca a mulher por uma pessoa mais jovem, isso frustra mais a mulher do que fosse uma pessoa pela mesma idade, ou traição é traição, a frustração de cada um? Eu acho que frustração é frustração. O problema é que a pessoa já carrega uma ferida aberta naquele campo. Ela já tem baixa autoestima, ela já está se sentindo mais velha. Então a notícia de que o marido trocou por uma mais jovem
pesa mais em função disso. Mas no fundo, não é porque é mais jovem, é porque ele foi embora. Uma paciente estava muito brava. Deixa eu dar aqui a notícia da Fátima Sodré Borges. Ela está dizendo: bom dia, amigos. Estamos aqui ligadinhos. Cada dia um aprendizado. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Você também, Fátima. Obrigado, eu vi querida. Passando ali que a Jailza está nos acompanhando. Ah, Jailza, tá, eu estou te esperando. Eu vou ficar muito frustrada se você não vir fazer uma visita aqui ao nosso estúdio para conversar um pouquinho com a gente, tá? Fica o convite. Mas aí, a grande raiva, bronca da minha paciente é que o namorado terminou com ela pelo WhatsApp. E era assim, 5 anos de namoro. Ela já estava fazendo plano de ficar noiva e tal. E ele terminou pelo WhatsApp. Ela queria matar ele. E ela dizia: sabe o que mais dói, Aloysio? Eu dizia: o quê? Terminar por WhatsApp. Puxa vida, ele não foi homem o suficiente para olhar nos meus olhos e terminar. Eu digo: é verdade. Bom mesmo é se ele chegasse para você e dissesse: fulana, e olhar nos seus olhos: olha, eu quero dizer para você na sua lata que o nosso relacionamento acabou. Aí você ia doer mesmo, não ia? Ia, de mentira. Ia doer do mesmo jeito. Você não está chateada porque foi pelo WhatsApp. Você está chateada porque terminou. Porque frustrou seu sonho. Então isso é uma fantasia sua. O seu problema é que ele terminou. E às vezes, José, é porque ele terminou. Às vezes o relacionamento já estava por um fio. Mas o fato dela não terminar dá a sensação de que ela perdeu. A Jair está dizendo obrigado pelo convite, Josi. Abraço. Você é da Jailza, dona Jailza, a esposa, viu, gente? Ela toma conta da agenda e ó, tá ligadinha. Exatamente. Então, o problema é ter terminado. E aí a pessoa... eu podia ter terminado. Não há maneira, né? Não há maneira, é bobagem, por telefone, por WhatsApp. Gente, término é término. É como a morte. Fulano morreu. Se pelo menos ele tivesse morrido de câncer. Não, morreu, acabou. Não faz diferença. Não, Luiz, você tem que ver que quando a pessoa está doente, tem uma despedida. Quando ela morre de acidente de carro, é pim-pom, morreu. Mas ela morreu. Aceite a morte. Você também não ia aceitar se fosse câncer. Esse é o ponto. Teve muitos anos atrás, uma paciente ficou para morrer. Porque ela encontrou o marido dela traindo ela com um homem. Aí ela disse: se pelo menos fosse com uma mulher. Ninguém merece. Quer dizer, não é se pelo menos fosse com a mulher. Qual é a dor? A dor de ser traída. A dor de ser trocada por outra pessoa. Isso é só uma justificativa do inconsciente para tentar abaixar o nível da frustração, da dor. Entendeu? Mas é um mecanismo de fuga. Aí é ruim que a pessoa não encara a realidade. Que a dor pela perda. Que a frustração, porque ela alimentava uma esperança. Quer dizer, o casamento está ruim, mas quem sabe, né? A gente faz uma viagem, quem sabe ele vai confessar e aí o padre dá um conselho legal para ele. Há sempre uma esperança. Na medida em que ele fala acabou, aquela esperança já era. E é isso que é assustador para outra pessoa. Isso é a frustração. Essa é a frustração, certeza, né? Que a partir de hoje estamos aí mais ligados, né, com as nossas frustrações, mais ativos para lidar com nossas frustrações. Tenho certeza que os nossos ouvintes agora, você, né, aquela pessoa que gosta de ajudar, de estar sempre presente, né, na vida dos amigos, da família, quando não dá, não posso. Não pode, isso. Né? Vamos cuidar um pouquinho mais de nós, né, Luiz? Faça como a Jailza, eu sempre uso a Jailza como modelo. Faça como a Jailza. Não. Ponto. Não é ter coração de pedra, né? Não é ter coração de pedra. Alivia aí. É ser honesto e sincero com a pessoa. Com certeza.
Não, não posso. E pronto. E aí não adianta você argumentar também não, entendeu, Josi? Eu me lembro que eu estava saindo da faculdade, 10h40 da noite, e eu tinha um colega de faculdade, a gente dava aula na Start de Sá, lá em Vitória, que é lá em Jardim Camburi, tinha que atravessar a Vitória inteira para chegar lá. Então, assim, é muito longe, né, de Guarapari. Dá uns 80 quilômetros, porque não é só ir até Vitória. Dá menos de 80, uns 70. E aí, saímos 10h40 da noite, quer dizer que a gente ia chegar em casa meia-noite, por aí, se a gente fosse direto para Guarapari. E aí um amigo meu era o seguinte, a gente revezava, cada dia era o carro de um carro de outro, para poder dividir o combustível. Além de dividir o combustível, a gente dividia os dias no carro. Esse dia era o dia do carro dele. E aí ele parou no posto de gasolina, enquanto abastecia, era gás, então você tem que sair dentro do carro, né? Ele foi lá no posto, foi na adega, comprou um vinhozinho envelhecido, que é uma adega boa, que ele já conhecia, comprou um vinho, comprou um queijo. Eu disse, que legal. Ele falou, quando eu chegar em casa, eu vou acordar a Cleusa e nós vamos tomar um vinhozinho. Aí comer um queijinho. Ele disse, por que você não compra para você também? Eu disse, sem chance de fazer isso com a Jailza. Se eu acordar, eu tomo um rolo de macarrão na cabeça. Entendeu? Eu falo, vamos tomar um vinhozinho? Ela vai dizer, não. Meia-noite? A Cleusa tinha dificuldade de dizer não pro marido. Jailza não, ela disse não e ponto. Então, quando a gente diz não, a gente se sente mais leve. E a gente torna a vida do outro mais leve. Então, se você ama o seu próximo, diga não, quando for não. Como disse Jesus, seja o seu sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Se você não pode, diga logo que não pode. Que aí a pessoa vai se libertar, vai procurar outro jeito, vai dar os pulos dela, mas não enrola ela para que ela não fique presa a você. Porque a pessoa fica presa a você. E a Luísa, tal quando não se preocupe não, a Josi já falou que vai fazer. Então ela fica escravizada por você. Quando você fala não, você liberta. E aí você passa a ser transparente. Todo mundo gosta de lidar com gente transparente. É muito bom. Porque aí quando você disser sim, ela sabe que é sim. O pior é quando você diz sim e ela diz, será que vai ser sim? Eu só vou saber no dia. Ou seja, você mantém ela algemada a você. E pior, perde o crédito. De boazinha, você vai ser uma pessoa sem crédito. Então, ou você se arrebenta, adoece, para ter crédito, no sentido do outro acreditar em você, para fazer uma coisa que você não pode, mas que tem que fazer porque você prometeu, ou você leva uma vida leve e liberta o outro dizendo, não, não posso. Né? Sim, sim. Não, não. Não. É a nossa meta a partir de hoje, né? Não precisa nem justificar. Sim, sim. Não faça como o Aloysio, não. Eu estou fazendo esse programa, não é só para você, não estou fazendo para mim também. Não faça como o Aloysio, justificando um monte de coisa, não. É sim, sim, não, não. O Célio Faria, um dia eu quero trazer ele aqui no programa. Ele é terapeuta holístico. Ele diz assim para mim, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, quando você diz não, Aloysio, você está dizendo sim para você. Você não está dizendo para o outro. A questão do sim ou não é para o outro, é para você. O seu sim é sim para você, que coincidentemente é sim para ele. O seu não é sim para você e não para ele. Então diga sempre sim para você. E pronto. Quando você diz sim para o outro e você não pode, você está dizendo não para você. Você está se colocando em segundo plano. E aí o princípio do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Beleza? E a gente quer aqui divulgar que esse programa está sintetizado num texto no jornal Folha da Cidade de Guarapari. Estamos aqui. Tá ali, ó. Veja que eu ocupo a parte nobre do jornal, a página 3. Tá lá, ó. Essa fotinha aqui é minha. Então tá lá, frustração. Quando você abre o jornal, a primeira página que você vai ver vai ser a página 3. A página 1 não conta,
Porque a capa é propaganda, aí às vezes está mostrando mais de perto. A página 1 não conta porque é propaganda do jornal, a página 2 é a página não nobre, a página 3 é a página mais nobre que tem. Tô lá, Jornal Folha da Cidade. Esse mês, frustração. Eu estou nesse jornal já faz mais de 6 anos, desde que ele foi fundado, todos os meses. A edição mensalmente? Ele é mensal. E aí muita gente já me conhece em Guarapari, região, por causa do jornal. Tem a minha foto lá sorrindo, e, né, então estou com cara de feliz, e aí a pessoa está sempre me vendo. Vamos mostrar aqui, Aloysio. O ganhador, né, o Luiz Junqueira, o livro Terapêutica do Perdão. Isso. Que o Aloysio vai autografar daqui a pouquinho, né? Para ele poder passar aqui e retirar o livro, né? Ele já passou por aqui e falou, você quer levar o livro? Aloysio, terça-feira vai autografar. Não, então deixa que eu vou pegar na terça-feira e autografar. Isso, tá vendo, então? Então vamos ficando por aqui, né? Agradecendo aí a Biofarma e agora a Central do Pão. De novo entramos no horário da Central do Pão. Então são 2 apoiadores aí do programa Você no Divã. A Biofarma e a Central do Pão, que tem aquele pão delicioso, quentinho. Cappuccino. Imagina aquele pão saindo da fumacinha, passando a manteiga e o cappuccino, ou como eu gosto, o café com leite. Você deliciando. Eu vou dizer uma novidade para você. Agora a Central do Pão, ela tem a filial, né, junto ao restaurante Boldrini, aqui na praça, pertinho do fórum. Nossa. E onde você costuma passar por aí. E agora tem um espaço Kids na sobreloja em cima. Que chique. Um espaço preparado para as crianças de até 10 anos de idade. Então, papai e a mamãe tá lá tomando aquele cafezinho, tá almoçando no restaurante. A criançada pode ficar à vontade lá. Quando eu via com a Jailza passear, já tem onde deixar o netinho. Já pode trazer os netos. Não é filho mais, que a caçula tá com 17. Mas pode trazer a Paula Vitória e o Bernardo. Não, mas aí você traz a Ana Luísa, porque até 6 anos tem que ter uma pessoa lá para tomar conta. Então, né? Tá, a Ana Luísa vai cuidar e ela vai adorar cuidar dos sobrinhos. Você faz ela o almoço, né? O seu momento com a Jailza e a Ana Luísa toma conta dos pequenininhos. Depois reveza, né? Depois reveza. E ela vai adorar babar os sobrinhos, né? Porque eles são um reis. Espaço maravilhoso lá para as crianças se divertir de montão no restaurante Boldrini. E também fora do horário, o preço é bem acessível a todos, né? Em qualquer horário, o espaço está lá disponível. Uma excelente opção aí para as férias, né? A criança... Alfredo Chaves, pessoal, é alto nível, viu? Restaurantes, padarias, área de saúde, médicos, e, né? Aqui é alto nível. Daqui a pouquinho eu vou atender, que também vai ficar melhor ainda com um psicanalista aqui. Mas com certeza. Vamos vendo a agenda. Então, tá. Deixa eu só comunicar aqui, passar aqui um recado da minha querida amiga, que eu amo. O nome dela é Márcia Lemos, psicanalista. São 2 Márcias, uma logo depois da outra. A Márcia Lemos diz assim: nossa, como aprendi hoje. Sim, sim, não, não. E fiz 1 ano de terapia para aprender a dizer não. Que o não é libertador demais, poder dizer não aos outros e a nós mesmos. E a nós mesmos. Porque também tem o não a nós mesmos, né? Eu não posso, né? Vamos supor, Josi, passou ali o Cauã Raymond, passando ali o Cauã bonitão, você fala, caramba, não, Josi, não pode. O seu Cauã é o Lázaro. Então também tem, né? Tem esse não. E aí a Márcia Costa. A Márcia Lemos, para a gente entender, ela é de Belo Jardim, Pernambuco. Ela é psicanalista lá. E a Márcia Costa. A Márcia Lemos também é especialista em psicanálise infantil. Ela atende criança e adolescente. A Márcia Costa, ela é da Flórida e está aqui no Brasil passeando, né? Veio para um momento de frustração, que eu não vou dizer aqui para não expor a companheira. Mas ela disse assim, lendo o seu livro Por Entre as Dores. E mais uma vez, aprendendo sempre. Obrigado, obrigado, querida. E olha, Márcia, tem aí os meus sentimentos. Você sabe que você pode contar com seu amigo, tá? Amigo é amigo. Então, assim, qualquer hora. Você sabe que às vezes eu estou atendendo, mas aí logo depois eu retorno. Tá bom, querida? Eu não sei se você já retornou para a Flórida. E uma novidade aí, Márcia, e para os ouvintes e para o pessoal da internet. O livro Por Entre as Dores está sendo traduzido para o português de Portugal. Olha que interessante. Por Entre as Dores, aquele que a Regina Orlandi... que está esgotado aqui, a gente vai reimprimir. Né? Ele está sendo traduzido para o português de Portugal. Então, vai ser uma outra
um outro português, né? Eu vou adorar ler o português de Portugal. E vai ser lançado pela FNAC, como eles falam lá, FNAC. Se fosse mineiro seria FINAC, mas português de Portugal é FNAC. Pela FINAC de Porto, né? De Porto, Portugal. No dia 13 de outubro, sábado, 13/10, vai ser lançado o livro Por Entre as Dores, por uma editora portuguesa, mais ligada à área da medicina. Teremos médicos e tal, né? Por Entre as Dores. E nesse dia eu vou fazer uma palestra de lançamento do livro. Vai estar lá? Né? Estarei lá, vou para a Europa no dia 2 de outubro e volto no dia 16. Então já estou pensando aqui fazer o programa na segunda, na semana, que eu viajo na terça, né? Faço o programa na segunda. Na outra semana eu vou ver se vem o Breno ou a Thaís para me substituir. Já na outra semana eu estou de volta. Eu vou ficar 2 semanas lá, mas vou coordenar assim. Então eu vou para 6 países, na verdade. Vou para Zurique, vou começar na Suíça. Depois vou para França, vou para Itália, vou para Londres, Inglaterra, Portugal. Tem um outro país que eu não estou lembrando agora. Sei que ao todo são 6 países. Mas no dia 13 de outubro é o lançamento do livro Por Entre as Dores, do português de Portugal, em Porto, Portugal. E aí, em seguida, até o final do ano, a gente vai tentar relançá-lo aqui no Brasil. É um livro que trata da dor. Por Entre as Dores. Por entre, quer dizer, embaixo da dor. Quer dizer, o que a dor está trazendo? O que a dor quer te ensinar? Ok, gente? Ok, bom, então. Estamos com o nosso horário avançado. Um abraço aí aos nossos ouvintes do Face. Muito obrigado por mais um dia ali, né? Junto com a gente aqui, abrilhantando o nosso programa. Agradecer aos nossos ouvintes, né? A você pelas ondas do 98.5. A você FM. Através, né, do nosso aplicativo Rádiosnet. Muito bom dia a você. Claro, você no nosso aplicativo, você através do site alfredochaves.com e as Ondas da Cultura. Eu vou para um rápido intervalinho de apoio cultural e já eu estou de volta trazendo o programa Bom Dia Cidade. Aloysio, um forte abraço. Um muito abraço, bom dia. fica com Deus, Josi. Paula Vitória, minha netinha, já está com 1.700 visualizações do Dia dos Pais, uma música que foi postado ontem. Então compartilha aí, tá no meu Face, hein? Paula Vitória, minha netinha, mais uma vez fazendo sucesso aí no Facebook, em breve, cantando maravilhosamente. Em breve novidades aqui na 98.5 FM. Abraço aí o pessoal de Alfredo Chaves, essa cidade acolhedora, esses ouvintes carinhosos, o pessoal do Facebook, o pessoal da Rádiosnet, enfim, a todos que contribuem direto ou diretamente para a gente divulgar, democratizar a psicanálise. Terça-feira que vem estaremos de volta. Deus tá bom? quiser. Grande abraço. Tchau, bom dia.